Fala pessoal, como vai? Espero que todos estejam bem. É um prazer recebê-los aqui nesse nosso vídeo. Já temos vindo falando sobre intimidação. E hoje nós vamos fechar essa nossa série e eu quero já declarar que a partir de hoje você, eu, nós viveremos livres de todas essas influências. Eu espero de verdade que você possa ter se conectado e ter sido ministrado por cada momento que passamos aqui. Então hoje eu quero fechar essa série falando de alguns aspectos. Eu terminei o vídeo anterior falando sobre alguns efeitos, alguns desdobramentos que a intimidação ela acaba gerando. Eu não quero que você se escandalize, mas o que eu vou falar aqui são duas palavras que podem soar um pouco estranhas para você, mas a primeira delas, um primeiro desdobramento que a intimidação por tanto tempo na vida de uma pessoa, ela pode ser capaz de provocar um estado de demência. E aí você vai perguntar assim, que é isso, pastor? Que é isso? Como é que chegaria a esse ponto? Eu vou te explicar. Quando a intimidação ela vai exercendo durante muito tempo uma influência, uma dominação sobre uma pessoa, ela acaba adquirindo um comportamento muito, que eu chamei aqui de demência, e você precisa me perdoar, porque eu não estou chamando você de demente, eu estou te discorrendo um desdobramento que a intimidação acaba causando. Como? A pessoa acaba lidando com algumas coisas de uma forma sem mais reagir. Ela agora não é mais capaz de expressar, insatisfação, ponderação, questionamento. Ela agora não reage mais nada, ela simplesmente fica ali, naquele estágio de demência, porque ela vê uma coisa, mas ela acredita que é outra. Ela não consegue absorver algumas questões que estão acontecendo de uma forma tão presente no dia a dia dessa pessoa, dela. Por quê? Porque a intimidação foi roubando a capacidade natural dela de perceber coisas, de perceber detalhes que o intimidador vai liberando, né, toda vez que encontra ou constantemente naqueles momentos sobre determinada pessoa. A segunda ação, o segundo estágio é o estágio da dormência. A pessoa acaba não se importando mais com algumas coisas. Ela se sujeita a algumas questões, ela aceita, chega a admitir aquilo que fere até o princípio da sua identidade. E, de verdade, a gente vai encontrando vários casos desse ao longo da caminhada. A demência, porque a pessoa faz de conta que não tem nada acontecendo, que está tudo bem, quando na verdade ela está sendo afligida, ela está sendo coagida, ela está sendo intimidada, está sendo inibida, está sendo furtada do direito de pensar, do direito de expressar, mas ela não, está tudo bem, está tudo bem. E vai se comportando nesse nível que eu chamo aqui, apenas para ilustrar esse nível, esse estágio de demência. E a dormência, ela acaba não percebendo mais. Foi tão intimidada, o ambiente é tão intimidador que ela fica como adormecida. Ela continua aceitando coisas que vão só desconfigurando, vão simplesmente fazendo ela concordar ou até agir de forma muito distante do que o próprio Cristo pensa, determina e nos autoriza a fazer. Eu quero ilustrar uma palavra no livro de Marcos, capítulo 6, quando fala da prisão de João Batista. Olha, para você ter uma ideia do que uma pessoa, apesar de ter afeto, apesar de ter carinho, apesar de ter consideração, apesar de ter todo o respeito pelo ministério de João Batista, que é o caso de Herodes, Herodes chega ao ponto de cometer atos tão desastrosos com João Batista, simplesmente por causa de uma dormência que ele passou a ter em função da intimidação de Herodias, a sua, vamos dizer assim, né, cunhada, sobre a vida dele. Então, olha o que diz o texto de Marcos 6, versículo 17. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse a João, o amarrasse e o colocasse na prisão.
Tudo isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casaram. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver assim com a mulher do seu irmão. Assim Herodias o odiava e queria então matá-lo, mas não podia fazer isso com João, porque Herodes o temia, o admirava, o protegia, pois sabia que ele era um homem justo e um santo homem de Deus. E quando Herodes ouvia João falar, ficava perplexo, pois gostava muito de ouvi-lo ministrar. Ouça, o que eu acabei de ler é o texto de Marcos 6,17, falando de Herodes, um rei que admira, que gosta, que reconhece, que ama o João Batista, mas que é o mesmo Herodes que, apesar de ter tudo isso a favor de João Batista, manda prendê-lo. Manda prendê-lo, mas não foi porque João Batista o confrontou no seu pecado, de ter um caso extraconjugal com a sua cunhada, mas simplesmente porque Herodias o intimidou. Então o que nós temos aqui é o Herodes mandando para a cadeia um cara que estava depondo, estava denunciando o pecado dele. Mas o fato que o levou de alguma forma à prisão foi a intimidação de Herodias sobre Herodes. Então perceba o estágio que uma pessoa pode chegar. Ao invés dela reconhecer pecado, ao invés dela confessar pecado, ao invés dela se arrepender, ela pode desdobrar isso num outro comportamento por causa da intimidação de alguém. Herodes podia, ao ouvir a palavra e com toda a admiração que ele tinha sobre o João Batista, ele poderia dizer assim: João Batista, como é que eu faço para me arrepender? Mas a intimidação de Herodias foi tão forte sobre Herodes que roubou dele a capacidade de deixar aquela palavra entrar. O que eu quero dizer com isso é que você pode ficar num estágio de dormente a ponto de perder o efeito de uma palavra de Deus sobre você por causa da intimidação de alguém. Você perder a capacidade de se arrepender porque, intimidado por alguém, você faz coisas dos quais vai contra o que você mesmo acredita, admira, gosta e aprova. Porque o Herodes, que amava João, que o admirava, diz aqui, que temia João e o protegia, porque sabia que ele era um homem justo e um santo homem de Deus. E quando João falava, Herodes ficava perplexo, até que Herodias o intimidou para fazer coisas terríveis. Então, João Batista vai preso, você conhece a história. Só que não bastando ele estar preso, a intimidação, grave isso, a intimidação ela não tem predisposição de apenas exercer uma temporada sobre você. Uma vez intimidado, a intimidação ela desarticula você de uma forma que ela te deixa vulnerável. E vulnerável, você simplesmente vai continuar sendo atacado e vitimado pela intimidação. Pode trocar até o personagem intimidador, mas você vai continuar sempre, fragilizado, vulnerável na mão do intimidador. Se você não reagir à intimidação, a sua vida começa a simplesmente a se desfacelar. Por quê? O texto diz o seguinte: finalmente Herodias, mulher de Filipe, cunhada de Herodes, a amante de Herodes, teve uma ocasião. E aqui eu leio esse ponto. Teve uma ocasião oportuna, versículo 21. No aniversário de Herodes, ela ofereceu um banquete aos seus líderes. Ele ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares, às principais personalidades da Galiléia. Então a filha de Herodias entrou dançando e agradou muito a Herodes e o convidado. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu te darei. E prometeu-lhe sobre o juramento: seja o que for que você pedir, eu lhe darei a metade. Até se for a metade do meu reino, eu lhe darei. Veja que o intimidador, não podemos negar, quem se predispõe desse espírito de intimidação sobre si e sobre intimidar a ponto de alcançar seus objetivos e de controlar ambientes e pessoas, tem uma capacidade muito ampliada de perceber oportunidades e ocasiões. E se você for uma oportunidade, uma ocasião para o intimidador alcançar seus objetivos, com certeza ele vai te vitimar com essa ação intimidadora.
O fato é que Herodias percebeu um ambiente onde Herodes estava alegre, feliz. A filha de Herodias vai dançar e Herodes fala uma frase: olha, o que você quiser eu te darei. Diz a palavra que quando essa menina, por ser muito jovem, veio a sua mãe e falou assim: meu tio falou que tudo que eu quiser ele pode me dar. A mãe agora, a Herodias, comete o seu segundo ato de intimidação. Ela intimida a filha, a ponto de roubar o presente da filha para alcançar seus objetivos. Agora Herodias está persuadindo a filha para que venha persuadir Herodes e que Herodes então venha cometer o ato final, que é matar João Batista. O que eu estou te falando é o seguinte: a intimidação não é um ato isolado, nem um ato, foi porque estava assim, não, é porque estava... Não. Você vai tentar encontrar, justificativas, mas a intimidação, ela é uma rede. É como se fosse uma teia. E ela vai ali, tramando a ponto de fisgar e finalizar com seu objetivo maior. A filha então coloca isso para Herodias e Herodias sugestivamente, parece uma coisa assim, desprovida de qualquer intenção, mas ali é como se manifesta um intimidador. Quando a gente fala uma palavra intimidador, você pode deixar vir sobre você a ideia de alguém, um carrasco, uma pessoa, arrogante, uma pessoa ignorante, uma pessoa que vai gritar, que vai causar ali uma coação em você, vai te deixar para baixo, vai te deixar encurralado. Não. O intimidador, ele tem várias facetas. E se for preciso usar a faceta que se parece angelical, vai usar para poder o objetivo ser alcançado. Veja que uma mãe não pensou duas vezes de manipular, de coagir e intimidar a própria filha para colocar os seus objetivos em primeiro lugar. Quando então a filha vai para Herodes e pede a cabeça de João Batista, parece coisa sem sentido, uma menina jovem, tão linda, tão meiga, dançando, e agora está pedindo a cabeça de um homem. É só para você tentar entender comigo nessa ministração que você pode sim se tornar capaz de fazer coisas terríveis uma vez intimidado. Você pode não se dar conta, a palavra não diz, mas aquela menina deve ter falado assim: gente, mamãe está tão nervosa, né? Por que ela quer a cabeça, literalmente, de alguém? Então veja que uma pessoa intimidada, ela vai perdendo até a noção, ela perde a pureza, ela perde a inocência, e talvez não seja por uma culpa partindo dela, mas intimidada, ela vai discorrendo esse ato intimidador pelos atos dela agora. A menina pede a cabeça e a palavra diz que Herodes, sem ter como voltar atrás por conta do seu juramento, e aí novamente um intimidador, ele utiliza todos os mínimos detalhes para te deixar sem alternativa. Ou seja, Jesus quer trazer o confronto da palavra, quer trazer a revelação para você ter luz dentro de si, enxergar os seus erros e confessar pecados, desejar transformação, desejar uma novidade de vida, uma mudança. Mas o intimidador, ele quer te trazer um outro abismo para que o seu próximo abismo também venha e assim sucessivamente você vá só se afundando. E no momento que Herodes não teve alternativa, intimidado, diante dos convidados, não podia voltar atrás com sua palavra. Perceba que o intimidador, ele vai articular a intimidação, o espírito de intimidação tem essa capacidade de deixar você sem alternativa. Eu falei nos vídeos anteriores que a intimidação, uma das características é deixar o outro tímido, é roubar a ousadia, é roubar a capacidade, é deixar inibido. E o que aconteceu com Herodes é que diante de todos os seus convidados ele ficou tímido, inibido. Ele era o rei, ele era poderoso, ele tinha deixado uma palavra, mas ele podia editar um novo decreto. E ele podia, afinal de contas ele gostava, sabia de todo o comportamento quem era. Mas a intimidação vai jogando você para um canto sem saída. Eu quero declarar hoje em nome de Jesus que se você se encontra num canto sem saída, achando que tem que continuar fazendo o que está fazendo, tem que continuar indo onde está indo, tem que continuar aceitando o que está aceitando, tem que continuar absorvendo o que está absorvendo, porque não tem como, né? Eu dei a minha palavra. Ei!
tem vida depois da intimidação. Tem jeito de você consertar os possíveis erros da sua vida, consertar os seus pecados, confessá-los. Você não pode, você não precisa e você não deve continuar sendo manipulado, convergido e dirigido por esse espírito de intimidação. Infelizmente, Herodes, levou adiante. A intimidação parece que roubou todas as alternativas, e é isso que ela causa. A intimidação vai roubando, sabe? Você não tem aonde se agarrar, você parece que não consegue pedir, você não enxerga outras coisas a serem feitas a não ser levar adiante o que o espírito da intimidação vai te empurrando para ir. E ele então pede para que vá lá e tragam a cabeça de João Batista na bandeja. Então diz aqui que um homem foi, decapitou João Batista na prisão e trazendo a sua cabeça num prato, ele entregou a jovem e esta deu a sua mãe. Tendo ouvido isto, os discípulos de João Batista vieram levar o seu corpo colocando num túmulo. Ou seja, o que um intimidador ele espera de verdade é que tudo e todos possam convergir, possam servir à exclusividade do seu objetivo. Mas você nasceu para servir, para amar e para viver os propósitos de Deus. Quando eu disse anteriormente, quando começamos essa série falando de coisas que têm afetado pessoas, têm afetado chamados, têm afetado propósitos e vocacionados, é porque falamos sobre distração, sobre engano, sobre frustração, mas a intimidação, ela tem feito pessoas servirem a outros propósitos sem serem os propósitos de Deus. Tem feito pessoas, tem feito você servir ao objetivo pessoal, o objetivo egocêntrico de X, de Y. E talvez o que você esteja fazendo, achando que está salvando, você pode estar matando e decapitando, arrancando cabeças de pessoas importantes, de propósitos, de projetos importantes. Você acha que está sendo bênção e na verdade você pode, manipulado pelo espírito da intimidação, empurrado pelo espírito da intimidação, você pode estar colaborando para silenciar a voz de uma verdade profética. E o que eu quero fechar esse vídeo hoje, trazendo sobre você que quando Davi está lá chegando naquele ambiente de batalha e o filisteu ali, zombando de todo mundo, Davi se voluntaria a entender o que está acontecendo. E toda vez que você se voluntariar para participar de algo que esteja acontecendo no reino de Deus, e você talvez puder ser visto como uma solução ou como uma ferramenta de colaboração de alguma forma, todo esse espírito de intimidação vai tentar desvalorizar o valor que você já recebeu em Cristo. E a primeira atitude de intimidação foi quando o próprio rei Saul vira e fala assim: não, mas quem é você? Você é jovem demais. Você não tem condição. Olha o que o texto vai dizer, né? Eu separei aqui, e ele diz assim, Saul, versículo 33, no primeiro livro de Samuel 17, e diz assim: Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é só um rapaz, e ele é um guerreiro forte desde a sua mocidade. São palavras que você ouviu e aquilo desmoralizou, aquilo desmoronou todo o senso de valor que você acreditava que tinha em Deus e para Deus. Você tentou dar uma ideia em alguma coisa e de repente essa sua ideia está até hoje, numa prateleira qualquer. E você então achou que aquilo não era de Deus. E era. Mas o espírito da intimidação, ela tem a capacidade de afetar pessoas, fazendo com que elas parem de produzir para Deus. E com isso, elas acabem se anulando enquanto ao seu chamado, se anulando enquanto à sua vocação. Então hoje, pare tudo que você esteja fazendo, pare o que você está, talvez simplesmente fazendo funcionar e reflita se você está vivendo a centralidade do seu chamado, a centralidade do seu propósito, e se você não está simplesmente produzindo algumas coisas por coação, por intimidação, e se você está produzindo algo que está vivificando, ou se você está tirando algumas pedras
do caminho de alguém. Porque quando Saul fala isso, Saul está dizendo o seguinte, olha, jamais. O seu estereótipo, a sua estrutura física, e quem disse? Mas Davi sabia lidar com isso, sabe por quê? Porque quando ele foi chamado na sala do seu pai, e diante dos seus irmãos que não viam a capacidade, nem a aparência, nem a estrutura para ser o ungido, ele sabia que aquela sala apontava só para um começo do que ele poderia estar enfrentando. A prova disso é que quando você tem a convicção do que você é em Cristo, do que você carrega nele e do que você foi gerado para fazer nele e através dele e principalmente com ele. Se você não conseguir gravar tudo, grave uma coisa. Você foi chamado para fazer com ele, para fazer através dele e para fazer nele tudo que você foi chamado para ser. E aí, quando Saul libera essa fala, e eu termino dizendo para você, Davi dentro dele levantou, sabe, uma posição firme de convicção. Se eu pudesse resumir aqui, uma das coisas que vai derrubar, destronar a intimidação sobre você é o tamanho da convicção que você vai alimentar em Cristo todos os dias. Se você não renovar a ideia, não solidificar a ideia de quem você é em Jesus, de quem você foi chamado para ser e o que você tem como identidade carregada nele, você não vai conseguir lidar com a intimidação. E o que Davi destrona aqui é que Davi então diz assim, entretanto disse a Saul Davi, teu servo toma conta de ovelhas. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Eu dou golpes naquele urso, eu dou golpes naquele leão até agarrando ele pela juba e fico ali dando golpes até matá-lo. Seu servo pode matar um leão e um urso, então esse filisteu incircunciso será certamente como um deles. Ei, se a intimidação traz timidez, traz anulação, traz aniquilação, traz uma colocação da sua identidade abaixo da linha da média, da mediocridade, o que vai te manter posicionado para combater a intimidação é o tamanho da convicção que você vai carregar daquilo que Jesus te chamou para ser. Então, fechando esse tempo, a dormência é uma tentativa, é uma semente da intimidação. Ela vai gerando coisas para que você se conforme. Então você fica dormente. Você aceita coisas que nunca seria capaz de aceitar. Você vai aceitando como normal o que não é normal. Você aceita, eu entendo, o que não deve ser entendido, compreendido e admitido. A demência é porque você chega ao ponto, sabe, de querer convencer outros daquilo que não faz sentido algum. Ou seja, é um estado de loucura que você acaba se submetendo porque a intimidação já controlou boa parte, se não tudo, daquilo que é a convicção e da identidade que Cristo estabeleceu. Eu quero declarar em nome de Jesus, fechando esse tempo, fechando essa série, que você, no momento que ouvir, no vídeo que fizemos anteriormente, chamamos para um clamor, estabelecemos um tempo até para que hoje, quando fizéssemos esse próximo vídeo, falando desse final, falando desse aspecto final da intimidação, a gente pudesse estar orando, porque eu quero não te entusiasmar, mas eu quero profetizar que toda a ação da intimidação que vem decompondo a sua capacidade de reconhecer erros e cometer outros erros para encobrir erros. Olha que loucura, porque Herodes foi confrontado por João Batista e o que certamente iria acontecer, eu posso conjecturar aqui, é que Herodes provavelmente, em algum momento, o próprio Espírito Santo, através das palavras de João Batista e do que ele reconhecia que João Batista carregava, ele provavelmente iria ser tocado e poderia reconhecer. Mas não, ele cometeu a grave atitude de prender. Depois ele comete a grave atitude de mandar matar, decapitar. Uma menina, eu quero falar aqui, sabe, de pessoas com autoridade carregando
responsabilidade, que é a figura representada por Herodes, sendo coagidas e manipuladas e intimidadas. E eu falo aqui de uma geração inocente, uma geração que ainda está sendo preparada e que também está sendo já vítima da intimidação, sabe? Fazendo com que ela trafegue em caminhos tão perigosos, pedindo coisas das quais ela não entende e que talvez vai entender menos ainda. Eu fico tentando imaginar a cabeça daquela menina tão jovem, olhando para a cabeça de João Batista numa bandeja, e ela chegando à seguinte conclusão: foi eu que pedi isso. A Bíblia não continua contando essa história sobre como foi o sentimento, mas preste atenção. Você intimidado faz coisas dos quais talvez até hoje está pensando se foi ou não certo. A sua dormência de não perceber, de sair de órbita de algumas coisas, ignorar talvez você seja tocado pelo Espírito Santo a repensar. E se você estiver repensando e se o Espírito Santo tocar, faça o que tem que ser feito. Se for pedir perdão, peça. Tem gente que trocou, de ciclos de amizade, porque uma Herodias da vida, trazendo para o nosso contexto atual, pediu, ordenou, criou uma situação e te colocou num comportamento de que você agora, eu vou trazer um exemplo prático para o nosso dia, você deletou alguém da sua rede social, você deixou de curtir, deixou de compartilhar, deixou de comentar, você se afastou, você bloqueou, você fez tudo, você passa na rua, não conhece, só porque um espírito intimidador, exemplificado aqui por Herodias, te pediu, te colocou numa situação e você foi seguindo adiante. Mas tudo isso hoje chega ao fim. Tudo isso hoje pode acabar agora. Não é sobre um vídeo, não é sobre uma popularidade, não é sobre quantos compartilhamentos, não é sobre quantos views, não é sobre quantas pessoas vão assistir, é o quanto você vai deixar essa palavra frutificar e gerar vida dentro de você para colocar um fim. Porque assim como Davi, logo no começo, a palavra diz que tudo startou na vida de Davi para o que era o trono através da unção que ele recebeu quando ele matou o gigante. Você vai ser intimidado para se achar incapaz de enfrentar coisas que somente se forem enfrentadas e vencidas, você vai para a próxima fase. Mas a intimidação, ela quer te tornar tão tímido a ponto de achar que você nem viveu as experiências que já viveu até aqui. E o fato de lembrar vivificou tão forte dentro de Davi que ele externou isso para Saul, e Saul então fez assim, então vá em nome do Senhor. Porque quando ele falou assim, olha, tem uma coisa, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando vinha um urso, quando vinha um leão, eu golpeava, segurava na juba. Eu não sei se você consegue imaginar isso, mas eu consigo materializar isso, eu consigo visualizar isso. Você, a gente segurando, firme, em algumas questões que a gente já viveu, algumas experiências, algumas, obras de fé, e você usando isso para sustentar a sua convicção e a sua identidade, e não deixar que nenhum espírito de intimidação afete o seu chamado, afete a sua pessoa, afete o seu vocacional, afete suas relações, afete a identidade de Cristo em você. Eu declaro isso em nome de Jesus.